Olá pessoal, bem-vindo ao Resfriando, seu portal sobre refrigeração. Meu nome é Diego e hoje estarei apresentando a aula 8 sobre ciclos frigoríficos. Um processo de refrigeração consiste em remover calor de um ambiente fechado e eliminar esse calor em um ambiente externo, um ambiente aberto. Então, um ciclo de refrigeração ele utiliza um fluido refrigerante para fazer esse transporte de calor entre essas duas etapas. Um ciclo, você precisa de 4 elementos principais, que seriam um compressor, um condensador, uma válvula de expansão ou um tubo capilar e um evaporador. Como funciona esse ciclo? Bem, inicialmente o compressor ele recebe vapor superaquecido, certo? Um fluido em pressão e temperatura baixa, porém no estado gasoso, e ele comprime esse gás. De modo que na saída do compressor você tem vapor superaquecido a alta pressão e alta temperatura. Esse fluido é direcionado então para o condensador, que é um trocador de calor que fica instalado em ambientes externos. O que acontece? O fluido entra nele a uma temperatura mais alta que a temperatura ambiente, de modo que ela possa liberar esse calor para o ambiente externo. Então ele entra aqui como vapor superaquecido. Como ele perde calor para o ambiente, ele acaba se condensando. Então ele sai do condensador no estado líquido saturado. Esse líquido é então direcionado para a válvula de expansão, que é um dispositivo em que expande o líquido. Essa expansão faz com que esse líquido tenda a se tornar um gás. Ou seja, ele sai da válvula de expansão com uma mistura líquido mais vapor. Essa mistura entra no evaporador, que nada mais é que um trocador de calor instalado no interior da câmara. Então esse fluido entra a uma temperatura baixa, mais baixa que a temperatura ideal da câmara, porque ela precisa roubar esse calor da câmara. Ao roubar esse calor, essa mistura líquido mais vapor se aquece, de modo que ele se converte todo para vapor, todo o líquido evapora. Por isso que é o nome evaporador. Então ele sai daqui como vapor superaquecido e retorna ao compressor, fechando esse ciclo. Como podemos ver no diagrama pressão-entalpia, a gente tem o ciclo frigorífico representado por essas linhas azuis. Essa linha verde, como a gente viu em aulas anteriores, é apenas a curva de saturação para o fluido em questão aqui nesse exemplo. Então o ponto 1 seria justamente a saída do evaporador e a entrada do compressor. Então, como podemos ver, a pressão é baixa e a temperatura também é baixa nesse ponto. Ao sair do compressor, a pressão já vai ser mais alta e a temperatura também. Nessa etapa, ele entra no condensador, em que a pressão passa a ser constante durante toda a condensação. Por que isso? Como vimos em aulas anteriores, quando você tem uma mudança de fase do estado gasoso para o líquido, não há variação de pressão nem de temperatura, somente a troca de fase mesmo. Então nessa etapa ele se mantém constante. Quando ele chega no ponto 3, o fluido já está no estado líquido saturado. Então do ponto 3 ele entra na válvula de expansão. Como há essa expansão, a pressão cai. Então ele vai de uma faixa de pressão alta para uma faixa de pressão baixa. Consequentemente, esse líquido que estava saturado vai se tornar uma mistura. Como a gente pode ver no gráfico, o ponto 4 está dentro da zona de saturação, ou seja, tem uma parcela líquida e uma parcela gasosa nessa mistura. Nesse ponto 4, ele entra no evaporador. Da mesma maneira que no condensador, não vai haver troca de temperatura nem de pressão, somente uma troca de fase. Então, do ponto 4 até o ponto 1, a pressão e a temperatura são constantes. No ponto 1, ele sai do evaporador e retorna ao compressor, finalizando o ciclo. Bom pessoal, no processo de compressão, como a gente pode ver aqui, a gente tem a variação de pressão e temperatura, porém não temos uma variação de entropia. Então esse é um processo isoentrópico. Como no compressor ideal também não há uma troca de calor, a gente pode dizer que esse é um processo adiabático. No processo de condensação e de evaporação, não há variação de pressão nem de temperatura. Então é um processo isobárico e isotérmico. O processo de expansão na válvula ou no tubo capilar, ele tem uma variação de pressão e temperatura
Porém, a entalpia dele é constante, então ele é um processo isoentálpico. Nesse exemplo, estamos considerando um ciclo ideal, um ciclo perfeito. Então não estamos considerando nem o superaquecimento na saída do evaporador, nem o subresfriamento na saída do condensador. Vamos seguir agora para o próximo exemplo que a gente considera esses dois detalhes. Então, na saída do evaporador, num ciclo ideal, a gente considera que o fluido chega até o estado de saturação, vapor saturado. Porém, é ideal que se superaqueça esse vapor, de modo que ele se afaste um pouco dessa zona de saturação. Isso garante que não entre líquido no compressor, isso poderia danificá-lo. Quando a gente aumenta essa temperatura aqui dele, superaquecendo esse vapor, consequentemente, na saída do compressor teremos um vapor mais aquecido ainda do que em comparação ao ciclo ideal, certo? Então, estaríamos falando, nesse exemplo, estaríamos saindo de uma temperatura de 50 até 70 graus na saída do compressor. No subresfriamento, na saída do condensador, é um processo semelhante, porém inverso, em que em vez de superaquecer, você subresfria esse fluido. Por que isso? Eu preciso garantir que não vai entrar nenhuma parcela de vapor na minha válvula de expansão. Isso causaria o efeito flash gas. Então, quando o fluido chega nesse ponto 3, que é o ponto de saturação do líquido saturado, você tira um pouco mais de calor desse líquido, subresfriando ele. Nesse exemplo aqui está bastante exagerado, então resfriando de 40 até 20 graus Celsius, antes de entrar na válvula de expansão. Bom pessoal, essa foi a aula 8 sobre ciclo frigorífico. Caso queira assistir outras aulas, clique aqui para assistir a aula sobre propriedades termodinâmicas, aqui para assistir a aula sobre curva de saturação para uma substância pura e aqui para assistir a aula sobre relação entre pressão e temperatura. Espero que tenham gostado e até a próxima!